Em João 8,32 está escrito assim: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. O povo de Deus, Jesus já falava essas coisas para o povo de Deus, é claro. E ele falou essas palavras advertindo o povo de sua época para que eles conhecessem a verdade. Só que ele já conhecia a Torá há há milênios já, eles conheciam. E agora Jesus está dizendo que aquelas pessoas que ali estão, naquele contexto, eles precisam conhecer a verdade para que eles sejam libertos. Mas o que tem dentro dessa palavra? O homem em si, ele é mentiroso. O próprio texto diz isso. Mas ele quer saber a verdade. E, como eu falei, o que tem dentro dessa palavra? A palavra verdade, em hebraico, ela é emet. Só que quando tira o A, que representa Deus, da palavra verdade, que Jesus estava falando, ela fica, o sentido da palavra é morte. Por isso que Jesus estava dizendo, é muito importante essa explicação do original, do hebraico, que Jesus estava dizendo que aquelas pessoas ali que respeitava e buscava as tradições, obedecia às tradições, Jesus diz que o estado deles, por essa palavra, que especificamente o estado deles era de morte. E eles precisavam verdadeiramente conhecer a verdade para que eles possam ser libertos do poder da morte, do poder do pecado, porque eles estavam servindo às tradições e não a Deus. Porque Jesus, falando essa palavra, ele estava seguro do que ele estava dizendo para o seu povo. Ele é um enviado de Deus para salvar o seu povo, para libertar o seu povo do pecado, da mentira. E a escolha deles, o que foi? A escolha deles foi permanecer na mentira. A escolha deles foi permanecer na morte. E essa palavra que eles não obedeceram até hoje também está causando consequências graves, danosas para aquele povo e também para todas as nações que não quer saber da verdade de Deus, estão num estado de morte espiritual e física também. Porque quando eles, o que tem acontecido é guerra por cima de guerra. Jesus disse que ia haver guerra até o fim, porque eles rejeitaram a verdade de Deus. Eles não quiseram ser libertos até hoje, que até hoje ele não reconhece o Messias enviado. Não virá outro Messias, como eles esperam, que vai haver um Mashiach, e ele vai libertar o povo, vai unir o povo de Israel por completo. Então, nós estamos vendo isso aí, que ele já veio, porque ele espera do jeito deles. E ele veio do jeito que foi dito pelas profecias. Só que eles não acreditam nas profecias a respeito de Jesus, melhor dizendo, que é o que nós conhecemos aqui no mundo cristão. E hoje também nós estamos vendo essa palavra aqui no nosso meio: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Esse texto é um texto muito popular, que as pessoas falam até no meio político, né? Mas as pessoas que receberam Jesus como Salvador não estão libertas. Não estão libertas do pecado. E, neste caso, eles precisam também ser libertos, conhecer a verdade. Esse texto, por que as pessoas não estão libertas?
Porque esse texto, ele foi manipulado pelas religiões. É por isso que as pessoas não conhecem o texto sagrado, os textos sagrados, melhor dizendo, as suas interpretações originais, ele não conhece. Por quê? Porque os pregadores, eles subvertem o texto e torna o texto tipo pseudo. Ele torna o texto, ele tira uma interpretação falsa do texto, que é bom, mas ao mesmo tempo não resolve o problema do povo. Porque o texto sagrado, ele é direto, ele não pertence a religião nenhuma. Ele pertence ao próprio Deus e às Escrituras, para o bem-estar do homem que quer saber a respeito de Deus. Porque eles tendem essa palavra abertamente a toda a humanidade, a todos os tipos de pessoa. Ele não faz acepção de pessoa, neste caso, para que a pessoa o conheça. Agora a pessoa tem que também ter zelo para estudar as Escrituras, porque as pessoas estão indo em quatro paredes, adorar a Deus, e Jesus manda conhecer a verdade. E a verdade nessas religiões, que é boa, ele não consegue ensinar a verdade da Bíblia. Quando chegam, vamos para estudar na Bíblia, na escola dominical, lá tem outro livrinho, que não é a Bíblia, que as pessoas, os mestres, os professores, eles não têm habilidade para interpretar o texto bíblico pelo texto mesmo, e no seu contexto. Eles precisam de uma revistinha, e as revistinhas, o cara fica aposentado na revistinha, e ele não está salvo, ele não está liberto, ele não conhece as Escrituras propriamente ditas. E é isso que acontece. Os cursos de teologia são muito fracos, só mantém as pessoas ali naquele curral, naquele curral religioso, e é isso que, ou naquela igreja, por assim dizer, e é isso que as pessoas têm para se elevar diante de Deus, que acaba não fazendo isso. Enquanto a pessoa pode estudar a Escritura, os Evangelhos, a Palavra de Deus, toda por completo, na sua própria casa, na sua própria vida, no seu habitat, com a sua família. Eles podem verdadeiramente crer no Senhor Jesus. E, como eu estou falando, mas quem detém esse poder é as religiões, é as igrejas. Se não for pelas igrejas, ele diz que a gente não está certo. E lá, quando você vai atrás de conhecer Jesus, que você vai atrás para se libertar, você fica preso. Por quê? No dia que eu tenho batido nessa tecla, estou batendo há muito tempo, para diverti-lo, é claro. Porque no dia que você quer sair, entende que você não está mais, não é aquilo que você buscava, ele diz que você não pode sair, porque se você sair, você está condenado. Você não está condenado. Você está condenado pela religião, mas por Jesus não. O texto está aí, ele lhe absolve. Ele é direto, ele diz: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que Jesus prometeu, é isso que está valendo. Como eu falei, por que as pessoas não estão libertas? Porque estão buscando a liberdade deles numa facção religiosa, numa igreja, por assim dizer. Eles estão buscando a liberdade no homem e não em Cristo. Cristo é na própria Bíblia. Só é estudar a Bíblia. Como as pessoas têm se espelhado nas lideranças e não em Jesus, e não nas Escrituras, aí tem toda essa perda de entendimento. Quando a gente fala para as pessoas, eles dizem: ora, pô, isso é tão interessante, por que na minha igreja não ensina assim? Aí eu fico, para não ofender, eu fico: olha, é isso aí, eu não quero entrar nesse mérito, mas você pode estudar a sua Bíblia. Mas uma mentira contada
muitas vezes, o ditado popular diz que ela vira verdade. Por mais que a gente se esforce para ensinar as pessoas a crer em si mesmo, em Jesus, ele não acredita, porque ele já foi colocado essa ideia de igreja, quatro paredes, nome da religião, isso há muito tempo. Tem religião e tem igreja para todos os gostos. Então, as pessoas saem da sua casa e vão buscar a Deus lá do outro lado da cidade, muitas vezes em outro estado, assistir um pregador, e isso é uma falta muito grande, isso é uma espécie de idolatria, porque Jesus disse que quando você quer se comunicar com Ele, você não vai para uma vigília, um lugar badalado. Ele mandou, no Mateus capítulo 5, ele mandou entrar no seu quarto e buscar a Deus que está em silêncio. É isso que ele manda fazer. Mas hoje é tudo o contrário. Aquele cidadão ou aquele irmão que porventura faça isso, ele não tem nenhuma credibilidade diante do cristianismo. Mas isso não interessa ter essa credibilidade dessas pessoas. Eu, particularmente, quero ter a credibilidade do próprio Deus, pelas Escrituras Sagradas. Queridos, é um texto muito vasto de interpretação para falar, e, na verdade, se você acha relevante esse texto para você, inscreva no nosso canal, temas atuais, estude a sua Bíblia, que você vai conhecer esse texto, João 8,32, e você vai ser liberto do pecado da mentira. Amém?